Já está em contato conosco o Hélio Azevedo, ele que é administrador de empresa, sócio fundador da Insider Training, empresa especializada em conteúdo para educação corporativa, vai ser um dos palestrantes da próxima quinta-feira da convenção CDL Lajeado. Ele vai destacar: sua empresa pode vender mais, você pode ter o melhor produto, mas se não souber como vendê-lo, você não tem nada. Bem instigante essa manchete, esse título da sua palestra. Fale um pouco mais para a gente, seu Hélio Azevedo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, cara? Tudo bem? Muito prazer, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E é isso, né? A gente vai ter o maior prazer de estar aí no dia, na próxima semana, ou nessa semana, né? No final dessa semana. E eu vou falar sobre vendas, é um assunto por qual eu sou apaixonado. Eu trabalhei mais de 30 anos na área de vendas, em empresas multinacionais. Eu trabalhei na Microsoft, eu trabalhei numa empresa chamada SAP, que é de gestão de software, né? Trabalhei na IBM, então eu vim dessas áreas corporativas, mas nos últimos 10 anos fazendo treinamento de vendas para qualquer segmento. Então, isso tem me feito com que eu aprendesse muito, né? Porque o médio e o pequeno empresário no Brasil é de verdade vale mais a pena você conversar com ele do que fazer um MBA. E são aprendizados, a gente aplica as técnicas, né, que a gente teve a oportunidade de aprender, mas a gente aprende muito também com quem faz isso fluir de uma maneira orgânica, né, que aprende quase com a vida a vender. Então, se você faz essa mistura daquele profissional que montou o seu negócio, vive dele, vende dele, e você junta com técnicas importantes de vendas, isso faz com que, com certeza, as vendas acelerem. É por esse caminho aí. Hélio, quais são os segredos que você já pode adiantar para a gente, assim, as dicas para realmente se vender mais? Eu acho que eu faço a analogia que vendas parece com um plano de voo. Se parece com um plano de voo, né? Os acidentes de avião acontecem, em média, na decolagem e no pouso. Então, na aproximação de um cliente, eu preciso, que seria a decolagem, né? Fazendo analogia a um plano de voo, eu preciso estar com um nível de atenção muito alto. Eu preciso ouvir absurdamente, né? E entender a necessidade para que eu possa mapear qual seria a melhor solução. Seja lá qual for o seu segmento. Eu posso estar vendendo um carro, posso estar vendendo roupa, eu posso estar vendendo coisas para o escritório, coisas para casa, mas eu preciso entender, de fato, mapear qual é a necessidade do cliente, e aí, a partir daí, desenhar uma solução e aplicar técnicas que vêm lá no final, como eu falei na decolagem, que seria você entender o cliente, e no pouso, que é você fechar o negócio. Existem técnicas para se fechar negócios, não é só dom, que é o que todo mundo pensa, é o primeiro mito que cai, né? Ah, vendas é dom, né? Ou você nasceu com esse dom ou não. E realmente não é, né? É uma aplicação de sequências técnicas. Vou dar um exemplo de negociação. A gente tem os 5 mandamentos da negociação que eu posso adiantar, que a gente vai falar, e que o primeiro mandamento é: não existe emoção na negociação. Você tem que trazer para um lado racional mais do que emocional para negociar. Segundo mandamento, você precisa conhecer os seus objetivos muito claramente, os objetivos da outra parte, para que você não brigue com a outra parte, mas você faça uma convergência para chegar junto a um denominador comum. O terceiro mandamento é a lei da reciprocidade, ou seja, a gente foi criado numa cultura de que é meio toma lá da cá, e na verdade você ceder primeiro te coloca numa vantagem na negociação, porque a reciprocidade provavelmente vai acontecer. O quarto mandamento é você pensar sempre fora da caixa, sempre buscar uma alternativa em caso de não acordo, né? A gente tem o costume de, não, fica tranquilo que vai fechar, né? Não, não. Eu tenho que pensar em alternativas racionais em caso de não acordo, e isso faz com que você feche mais negócio. E por último, e não menos importante, o quinto mandamento é: negocie com boa vontade, né? Numa negociação, você vai ter que falar alguns nãos, e é muito importante que você tenha os seus sims para falar de maneira estruturada, né? Então, esses 5 mandamentos, que é: não existe emoção na negociação, conheça bem seus objetivos e os dos outros. Você precisa entender a lei da reciprocidade, né? Qual é a sua alternativa em caso de não acordo? E por último, negociar com boa vontade. São as 5 dicas de cara que a gente pode garantir que faz com que você feche mais negócios. Interessante, fazem a gente pensar já, né, em situações aí para quem está
na lida, para quem é do meio, para quem trabalha, né, na busca aí por vendas, né, quem já teve contato com clientes ou possíveis clientes ou aqueles que não se tornaram clientes, sempre é interessante. E a questão do não também é que muitas vezes você vai ter que dizer não, mas você também vai ouvir não. E aí você tem que ter uma carta na manga. E aí talvez desses mandamentos dá para tirar algumas vamos dizer assim, das técnicas para seguir essa negociação, né? Porque é normal, né? Não é só a gente que tem uma proposta, do outro lado também vai ter uma proposta, tem que ouvir a contraproposta e chegar a um denominador comum que muitas vezes não é possível, ou não se chega no final das contas, mas ali na frente pode vir uma nova negociação, tem isso também, né, Hélio? Não, e você falou uma coisa importante, né? Quem está na lida, sim, mas essas técnicas de negociação também servem, eu já ouvi isso de alunos, né? Para o dia a dia. Quer dizer, para eu vender meu carro, para eu comprar um apartamento, para eu comprar alguma coisa para o meu filho. Quer dizer, as técnicas não são só para o trabalho, mas são técnicas de negociação. A gente negocia o tempo todo, tá? Se eu chego agora em casa e pergunto para minha esposa e para o meu filho onde nós vamos jantar, já começa uma negociação. Né? Se eu perguntar o que vocês preferem comer hoje, é uma negociação, né? Ela é simples, mas já é uma negociação, de verdade, né? E essas pequenas negociações acontecem durante o seu dia, meu dia, o dia de todos nós. E aí, quando você tem algumas técnicas que não são para levar vantagem sobre outros, é muito importante. Não são técnicas para eu levar vantagem, são técnicas para que a gente chegue num denominador comum e feche um bom negócio para os dois lados. Como você falou, às vezes não é possível, né? Às vezes, simples. E aí não há acordo, não tem problema. É como se fossem obrigados a chegar a um acordo? Não. Eu posso querer vender meu carro para você, a gente começar a negociar e não fechar negócio. E tem que encarar isso perfeitamente como normal. E o que você falou também é muito legal. A gente vai ouvir vários nãos. E um vendedor, ele tem que ter uma característica da resiliência, né? Para cada 9 nãos, um sim. Então, quando ele tomar o nono não, ele falou, basta, tá faltando pouco para tomar meu sim, né? Vamos continuar aqui na batalha, né? E é por aí. Hélio, esse então vai ser um dos assuntos que você vai abordar na palestra, então na próxima quinta-feira na convenção CDL. Qual a tua expectativa para esse evento que vai reunir pessoas de todo o Rio Grande do Sul? Primeiro eu estou emocionado por vários motivos, né? Primeiro, porque essa minha palestra era para ser antes da enchente, né? E ela foi adiada, foi cancelada e adiada. E já estava tudo pronto para ir para aí, né? Eu tinha feito uma palestra em Bento Gonçalves uma semana antes, né, das chuvas, e uma semana ou 2 semanas antes. Aí uma pessoa de Lajeado me viu nessa palestra na Todeschini, em Bento Gonçalves, e falou, pô, esse cara podia fazer a palestra para a gente na CDL. Foi assim. E aí, isso foi semanas antes, né? E aí, quando a gente realmente ia fazer o evento, obviamente, por motivos que todo mundo aqui sabe, não foi possível. E agora eu estou muito feliz de estar aí, assim, muito feliz, né? Eu tenho um colaborador meu que mora em Lajeado, e trabalhou comigo 3 anos, o Samuel. Hoje ele tem uma loja, ele vai estar no evento, eu falei, ele sabe que eu vou estar aí, e trabalhou comigo 3 anos e mora em Lajeado, então a gente ficou muito tocado e muito feliz de que agora isso vai acontecer. Então, minha expectativa é enorme, né? É enorme. E tem um spoiler, assim, uma surpresinha, né? Eu vou com 2 músicos comigo. Então, eu faço minha palestra e 2 músicos me acompanham. Então, ela é uma palestra, ao mesmo tempo que mostra conceitos importantes, ela é uma palestra leve, né? E é uma palestra para o final do dia mesmo, onde as pessoas já vão ter absorvido muitos conteúdos interessantes, que eu vi os palestrantes que vão estar. E aí é uma palestra leve, né? Mas ela tem conteúdo para levar para casa. Então, minha expectativa está enorme, enorme. Eu estou muito feliz de poder ir, né? E eu estou nos Estados Unidos, eu estou voltando amanhã de manhã e chego amanhã à tarde, né? Amanhã à noite no Brasil, na terça, e aí na quinta-feira já estaremos juntos aí. Tô bem animado, assim, e casa cheia, né? Pelo que eu tô sabendo, né? Tô tendo as informações do pessoal da CDL e tal, e da organização, que a casa tá cheia. O que é uma tradição desse evento, a gente acompanha anualmente, inclusive estaremos lá com a programação da Rádio Independente, provavelmente nos falaremos lá pelo Turicaça também. É um evento que sempre leva um grande público, 600, 700 pessoas, né, via de regra, ao longo de todo o dia.
pelo que o site da CDL mostra, ainda tem alguns ingressos no terceiro lote, associados da CDL R$ 469. Terceiro lote para os demais interessados a R$ 529. Os primeiros 2 lotes já foram. E você tem essa incumbência de finalizar, de fechar o evento. É, Sempre é uma grande expectativa para a última palestra, né? Isso dá uma responsabilidade também, né? não, sem dúvida, né? O mais gostoso é você ter 30 anos de profissão e ainda sentir o friozinho na barriga na hora de entrar em campo, né? Isso, minha mãe sempre fala, né? Minha mãe é vendedora há 83 anos e é corretora de seguros, ainda vende. E minha mãe sempre diz, humildade, cara, humildade. Não vai na soberba, entra sempre achando que é uma das primeiras palestras que você fez e isso me bota, dá o frio na barriga mesmo. Então, assim, é uma responsabilidade, sim, ser a última palestra. As nossas avaliações dos eventos são sempre boas, sempre muito altas, né? Mas e daí? A gente trabalha como se fosse a primeira, né? Então a gente vai ter um ensaio antes ainda na quarta-feira, e aí a gente vai para aí. Mas é sempre muito, é gostoso fazer, né? As pessoas dizem que é gostoso assistir, isso a gente ouve delas, mas eu tenho certeza, eu gosto muito de fazer evento no Rio Grande do Sul. Eu faço bastante. São públicos diferentes, né? Quando você faz em Minas, e não tem a ver com regionalismo ou com bairrismo. Não, não, são características diferentes, né? E o público do Rio Grande do Sul, ele é muito exigente, como é o paulista, às vezes, para show ou para jogo da seleção, sabe? É um público exigente, mas um público que te abraça muito, te acolhe muito. A gente sente isso a 10 minutos de palestra, você já virou amigo do pessoal. É muito legal. Eu gosto muito de fazer e acho que vai ser muito bom. É o que eu falei para ela. Minha expectativa tá alta, mas é o alta que me dá a responsabilidade de ter que entregar o melhor, né? Acho que é isso, né? Então, a gente está muito animado. Somos eu, o Edu e o Léo. Vocês vão adorar o Edu e o Léo, que são músicos assim de ponta, mas num nível absurdo, né? E são os três. A gente já fez, para vocês terem uma ideia, 48 vezes esta palestra, né? Essa vai ser a 49ª. Então a gente tá muito seguro de fazer, né, para o público, mas é o que você falou, ainda é ainda bem que ainda é uma responsabilidade, é uma delícia fazer. Hélio, você destacou que gosta de fazer eventos aqui no Rio Grande do Sul. Já esteve por Lajeado ou em alguma outra cidade aqui do Vale do Taquari? Não, Lajeado não, e justamente como eu falei, né, eu conheço um pouco mais da cidade ou das histórias por causa de uma pessoa de quem eu gosto muito, Samuel, e que é de Lajeado, vive em Lajeado, e ele vinha para São Paulo uma vez por mês, sempre trabalhou remoto com a gente, então todo dia ele se conectava daí, né? Mas não, eu não fiz nenhuma palestra ainda aí, eu fiz, como eu falei, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias várias vezes, Porto Alegre muitas vezes, mas que delícia, né? Assim, eu falo que eu fui executivo muitos anos, né, dessas empresas grandes e resolvi ensinar. E daí as palestras derivaram do dar aula. E é uma delícia fazer palestra, porque você sempre vai para lugares novos. Outro dia, fiz 2 palestras em Jaraguá do Sul, Balneário. São lugares que eu já voltei depois disso, mas que o ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que eu tive em Balneário. O ano retrasado foi a primeira vez que eu fui para Jaraguá do Sul e voltei mais 2 vezes depois. Então, em Santa Catarina. Então, é legal você ir para lugar. Eu fui para Araxá, no noroeste de Minas. Porque os lugares normais, você fala Porto Alegre, Recife, pô, legal, né? Assim, mas quando você vai para Araxá, para Formiga, em Minas Gerais, para Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para Campinas, Ribeirão, em São Paulo, são cidades Maringá, Londrina, são cidades diferentes, né? E com as suas características. Eu fui para Pomerode outro dia, então são cidades diferentes. E eu adoro. Adoro, vou lá, como o que o pessoal come, eu quero saber o que eles comem, e como o prato típico do lugar. Pergunto das histórias. Para mim é um prazer enorme. Assim, o Brasil é muito grande, é como se você estivesse na Europa visitando 6 países diferentes, né? E não deixa de ser. Só que a gente fala a mesma língua. Eu acho que o que o Rio Grande do Sul fez, o Brasil ajudou, mas na verdade o que o Rio Grande do Sul fez depois das enchentes é um negócio que não tem quem não tenha se envolvido de alguma forma, tentado ajudado.
comunicado. Por exemplo, ó, esse óculos aqui, é que tem alguém que está vendo, alguém que não. Esse, ó, vou fazer questão de pôr. É de um amigo meu, de Porto Alegre, e que tem lojas de. Vou pôr aqui, é um óculos escuro, tá? Eu sempre trago ele nas minhas viagens. E por quê? Esse óculos é de um amigo meu que teve a sua, chama Trijoia, é do. Acho que perdemos o contato. O Hélio falava do óculos. Travou, né? Dá pra ver na imagem até. Tu vê, ele tá nos Estados Unidos, mas lá também trava a internet. Não é só por aqui, Não né? é só por aqui. Mas ele ia falar da questão do óculos, a gente está no avançado da hora, a gente tem a reportagem ainda para rodar aí. Agradecer então o Hélio Azevedo, informar aqui a Simone Hockenbach da assessoria da CDL, nos passa a informação que as inscrições seguem no site www.convecalcdllajeado.com, convenção CDL Lajeado sem os acentos, né? E encerram às 4 horas da tarde desta quarta-feira, sendo possível ainda se cadastrar no dia do evento, junto à recepção no Clube Tchuricassi. Então até quarta-feira, segue no site e a partir daí, no dia do evento também vai ser possível, claro, tendo ingresso ainda lá no Clube Tchuricassi em Lajeado. Agradecemos ao Hélio Azevedo, perdemos o contato, mas ele acha que está conectado, mas a gente tem que encerrar de fato, porque a gente tem outra reportagem aí. Grande abraço, Hélio! Muito obrigado. Estava só homenageando meu amigo da Trijoia aí do Rio Grande do Sul. Estou com óculos dele aqui usando. Mas estaremos juntos aí nessa semana e vai ser um prazer. Prazer será nosso. Hélio Azevedo, sócio fundador da Insider Training, que vai ter como mote na sua palestra: a sua empresa pode vender mais. Ele que vai fazer o fechamento a partir das 4h30 da tarde lá no Clube Tchuricassi em Lajeado.